E a informação que saiu agora é que o Flamengo recebeu a resposta inesperada do Caio Jorge. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o Flamengo, que fez os primeiros contatos com o Breno Bidon do Corinthians e deve enviar uma proposta a qualquer momento. Eu vou deixar você muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala, galera, seja bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E hoje já trago informações em nosso Mengão. Antes de começar, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com seu amigo rubro-negro, sua amiga rubro-negra, para ele sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações, ou me conhecer mais sobre a minha informação, me siga no meu Instagram, Boa Sorte Félix, tá? Meu história perfil que tem aqui no YouTube. Lá no meu Instagram, você faz sem me identificar. Lá vai se manter muito bem informado tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Então segue lá para dar aquela força. E aqui no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para achar você criou a marca de 2.000 inscritos. É muito importante seu like e a sua inscrição. E ativa o sininho sem postar um vídeo novo no YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo, cara. Já falando de mais um jogador saindo, já que foi embora do Flamengo, o São Bernardo, do Campeonato Paulista, anunciou a contratação do ex-zagueiro do Flamengo, Pablo, que estava treinando separado, tá ligado? Tava treinando separado. Ontem, o São Bernardo anunciou a contratação do zagueiro, ele que vai disputar o Campeonato Paulista e, se eu não me engano, também a Série B ou a Série C, depois tem que ver. Cara, é tipo assim, o Pablo, infelizmente, quando o Flamengo contratou ele em 2022, ele é um jogador que era para dar certo, mas acaba que ele virou, foi um fiasco. O bicho não deu certo, cara. O bicho não deu certo. Teve jogadores que teve poucas oportunidades, que jogaram muito melhor do que ele jogou de 2022 para cá, tá ligado? A última chance que ele teve foi no Campeonato Carioca do ano passado. Campeonato Carioca, nas 3 primeiras rodadas, que você bota o time da base. O Pablo entrou, mas no primeiro jogo ele não jogou nada. Mas depois ele foi melhorando aos poucos. Mas mesmo assim, ele saiu do Flamengo aí de graça após não ter renovado seu contrato com o Flamengo. Bom, mudar de assunto aqui, cara. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo uma joia que o Flamengo blindou na base. Cara, é o seguinte, a informação que saiu é que o Wallace Inácio assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo e com uma multa rescisória de 100 milhões. 100 milhões de euros, 100 milhões para o exterior e também para o Brasil, só para dar. Bom, então é 100 milhões de euros lá para fora e 100 milhões aqui também para o clube do Brasil aqui. E aí, cara, é o seguinte. Mas o Flamengo, por que não vendeu? Por que não fez isso? Cara, é o seguinte. A gente sabe que o Flamengo tinha muitos destaques na base, só que o Flamengo vendeu o Matheus Gonçalves, tá na Arábia, o Lohan tá lá na Itália, jogando muito por empréstimo. E, cara, o Pablo até falando naquele dia que ele tava lá na Flamengo TV, que ele falou que em 2027 quer começar a dar mais oportunidades a garotos da base. Então, por isso que o Flamengo blindou esse jogador, sabendo que ele estava se destacando muito na base do Flamengo. Então, o Flamengo decidiu blindar esse jogador com essa multa e renovar seu contrato até dezembro de 2031. Então, o presidente Barros falou que no final pode ser que ele falou que o Flamengo pode começar a dar oportunidades neste ano ou pode ser ano que vem. Então por isso que o Flamengo já está pensando no futuro e já blindou esse garoto aí com uma multa de 100 milhões. Bom, mudar de assunto aqui, cara. Deixa eu falar agora, cara, sobre a situação envolvendo, cara, a contratação de um goleiro, cara. Porque é o seguinte, a gente sabe que após o goleiro Gabriel Brasil no Santos, que o Flamengo estava interessado, após ele dizer não para o Flamengo vai ter que procurar um novo goleiro. Aí o Flamengo tem que procurar um novo goleiro. Por enquanto não tem nenhum goleiro na mira, por enquanto. Mas, cara, o Brazão, ele disse uma coisa que muitos goleiros podem fazer para não querer vir para o Flamengo. Ele disse que não vai para o Flamengo porque sabe que ele não vai ser titular, praticamente não vai ser utilizado. E ele falou que prefere continuar se destacando para ir para a Copa do Mundo. Cara, todo goleiro que chega no Flamengo para ser reserva, ele vai pensar assim, por quê?
A gente tem o goleiro Rossi, que joga muito bem, mas quando é jogo grande, mundial, ou ele não joga nada. E, cara, e também tem uma coisa. Tem o goleiro da base, o Diogo Alves, que é na fase de transição, subindo para a base. Ele no jogo contra o Mirassol na última rodada, ele agarrou muito. Mas é um goleiro muito novo ainda, cara. Você acha que ele tem 20 anos? Eu acho muito novo ainda para poder botar ele como um goleiro reserva, tá ligado? Eu acho muito porque é um goleiro com 20 anos. Ah, ele é muito bom, ele é muito bom. Mas tem que ter calma com um goleiro que tá fazendo transição do próximo. Ah, aquele goleiro lá, o Leonardo. O Leonardo só tem 18 anos. É mais novo ainda, então é menos experiente ainda, tá ligado? Então o Flamengo tem que procurar um goleiro que tenha experiência e também que seja um pouco parecido ali com o Ross, tá ligado? Para ser um reserva para ele, ou quem sabe brigar pela vaga titular. O Flamengo queria o Brasão porque o Flamengo via que era um goleiro parecido com o Rossi, o Flamengo sabia que era um goleiro que poderia brigar por vaga e também que era pegador de pênalti, né? Mas acabou que o Brasão disse não para o Flamengo. Deixe nos comentários qual goleiro você contrataria para ser o reserva do Rossi. Deixe nos comentários, o seu comentário ele é muito importante. Bom, deixa eu falar agora sobre a informação que saiu, o Paparazzo Branco soltou ontem, é que o Flamengo tem interesse na contratação de Breno Bidon do Corinthians. A informação que saiu ontem é que o Flamengo já fez os primeiros contatos com o staff do jogador pelo Breno Bidon. E aí também o Flamengo deve enviar uma proposta ao jogador a qualquer momento. E, cara, esse jogador, cara, a gente tem que ter cautela porque é um jogador jovem, 19 anos. Cara, será que a gente pode. Porque o Flamengo ele fez os meus contatos porque o Flamengo acha que ele possa ser um reserva para o Arrascaeta. Ah, também tem um Carrascal, mas o Carrascal, ele vira e mexe e não joga naquela posição. Se ele joga, ele é uma vez. Ele joga mais nas pontas. Então, praticamente, a gente não tem um reserva. O Carrascal era para chegar com reserva. Mas ele não joga naquela posição. Ele joga só nas pontas. Nas pontas, ponta esquerda, ponta direita. Às vezes ele joga ali com meio esquerdo, meio campo direito. Mas nunca tá jogando na função do Arrascaeta mesmo, tá ligado? Nunca tá jogando mesmo. E aí, cara, é o seguinte. O Flamengo vê que o Breno Bidon, ele é um jogador que vai ser um reserva ideal para o Arrascaeta. Visando que ele fez que no gol do Memphis Depay, do gol do título, ele fez uma jogadaça ali, saiu, passou acho, no meio de dois ali, foi avançando, e só cruzou e o Memphis fez o gol. Uma jogadaça aí do Breno Bidon, um moleque muito novo ainda. Vai lembrar que a gente sabe que como ele é um dos destaques do Corinthians, o Corinthians não vai facilitar a saída, o Corinthians vai tentar ao máximo a dificultar essa saída. Ah, o Corinthians está endividado. Meu filho, independente se ele está endividado, se ele está quebrado ao meio, se não está funcionando, independente, o Corinthians não vai fazer jogo fácil. Ele pode estar com a dívida do mundo, mas ele não vai fazer jogo fácil. Porque é um destaque dele. Então, o Flamengo, ele vai fazer um jogo duro que o máximo que ele conseguir. Porque todos os times do Brasil vão tentar fazer jogo duro com o Flamengo. Porque o Flamengo sempre está buscando os destaques dos times brasileiros. Então, eles sempre estão fazendo jogo duro. Olha, o Santos fez jogo duro com o Flamengo desistiu. O Caio Jorge também. E aí? Aí também a gente, vamos ver, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nas situações do Breno Bidon. Deixa aí nos comentários, você contrataria ou não o Breno Bidon? Você acha que ele pode ser um reserva ideal para o Jorginho de Arrascaeta? Deixa aí nos comentários, o seu comentário ele é muito importante. Bom, mudar de assunto aqui, cara. Deixa eu falar agora sobre a situação, cara, envolvendo o Cruzeiro que deve acionar o Flamengo na FIFA. Cara, porque a informação que saiu é que é o seguinte, o Cruzeiro ameaça e a FIFA a ameaçar o Flamengo por ter feito assédio ao Caio Jorge. Por quê? O Flamengo, eles estão querendo ameaçar o Flamengo ir na FIFA porque eles estão achando que quando o Cruzeiro recusou a última proposta, o Flamengo foi lá no Caio Jorge e ficou conversando com o jogador, tentando convencer ele, tentando fazer ele aceitar a proposta. E aí o Cruzeiro achou que o Flamengo está assediando o jogador. E aí, cara, só que tem um porém. Eles estão achando que o Flamengo fez isso. Eles estão fazendo a mesma coisa com o Gerson lá no Zenit. Ah, vocês estão fazendo um assédio considerado eles. Mas vocês estão fazendo também considerado um assédio, vocês estão fazendo lá no Gerson também. Porque o Zenit falou que quer 40 milhões para negociar o jogador. Vocês estão fazendo proposta de 20, 30.
e eles estão recusando, estão querendo nem conversa. E aí vocês estão conversando só com o jogador. E aí os entes também estão achando que vocês estão fazendo um tipo de assédio com o jogador. Então, o Cruzeiro pode acionar o Flamengo na FIFA, mas os entes também podem acionar o Cruzeiro na FIFA. Por quê? O Cruzeiro pode ir lá e lá na FIFA e acionar o Flamengo. Beleza. Mas os entes podem também acionar o Cruzeiro. Por quê? Porque eles estão fazendo a mesma coisa que o Flamengo fez com o Caio Jorge, o Cruzeiro está fazendo com os entes. Mas o Flamengo ficou conversando com o Caio Jorge nas últimas propostas. E aí, depois quem fez isso foi o Cruzeiro. Ligou pro Gerson e ficou conversando. E aí os entes também achou que era um tipo de assédio, tá ligado? Então, deixa, pelo amor de Deus, que papelão que tá acontecendo. Pelo amor de Deus, que papelão, caramba, que tá acontecendo. Mas com isso aí todo mundo sabe que as negociações entre Flamengo, Caio Jorge e Cruzeiro foram encerradas. Então o Flamengo está na busca de um novo atacante aí. Vamos ver o que vai acontecer nesse papelão aí. Bom, mudar de assunto aqui. Deixa eu falar agora, cara, sobre a situação envolvendo, cara, o Campeonato Carioca, porque a Globo vai, a partir desse ano, a Globo vai começar a transmitir o Campeonato Carioca e o Campeonato Mineiro. A Globo voltou a transmitir jogos do Campeonato Carioca ano passado, desde 2019, não transmitir. E aí, ano passado, eles voltaram a transmitir jogos. E aí, cara, eles vão transmitir a partir desse ano os jogos do Campeonato Carioca e do Campeonato Mineiro. Só que, porém, vai ter uma coisa diferente nesse negócio da Globo. Por quê? A Globo, ela vai fazer o seguinte: quando for o jogo do Flamengo no Campeonato Carioca, ela vai botar o jogo na Globo e na GTV. Quando tiver jogo do Campeonato primeiro e depois do Carioca, o que eles vão fazer? Eles vão botar o jogo do Campeonato Mineiro na Globo e na GTV, e o jogo do Flamengo que for depois vai botar só no Sport TV. Então, é isso que eles vão fazer a partir de agora no Campeonato Mineiro e no Campeonato Carioca. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bom, falar agora, cara, sobre a situação envolvendo, cara, a situação envolvendo aqui. Então, eu tava falando aqui sobre a situação do Carioca. Então, eu tava explicando a situação do Campeonato Carioca pra vocês. Eu falei, não, essa aqui é a última que eu pausei, que eu confundi a cabeça. Mas, cara, esse agora vai ser o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro. Quando tiver jogo, qualquer jogo do Campeonato Carioca, qualquer jogo, vai ser transmitido na Globo e na GTV. Quando tiver jogo do Campeonato Mineiro e depois do Carioca, o Campeonato Mineiro, o jogo do Campeonato, vamos supor, Galo e América Mineiro. Passa na Globo e na GTV. E o jogo do Flamengo depois vai passar no Sport TV. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa situação. Bom, galera, essas são as ações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscrever no canal. Beijo para vocês, antes que Jesus chama. Falou.